Reveladas 4 marcas sagradas que confirmam uma mulher manipulada pelo sobrenatural. A noite chocou Vila Esperança. Um silêncio profundo invade as ruas, enquanto os moradores, com rostos preocupados, olham para a casa de Maria, a mulher que sempre trouxe esperança a todos. Foi naquelas horas sombrias que ela enfrentou a notícia devastadora do médico. Sua saúde estava se esvaindo e apenas a fé poderia ajudá-la. Aquela frase ecoou como um grito no coração da cidade. O que aconteceria sem a força de Maria? Em meio à dor, ela decidiu se entregar às suas orações. A aura ao redor dela parecia mudar. A escuridão começou a se dissolver e uma luz intensa, quase palpável, a envolveu. Era como se anjos estivessem descendo dos céus, cercando seu leito. As paredes de sua casa vibravam com uma energia que enviava arrepios pela espinha. São Miguel, me escute! Clamou, enquanto suas lágrimas se misturavam com a esperança que emanava de seu ser. E naquela noite, algo extraordinário aconteceu. Enquanto Maria orava, os cantos do seu quarto começaram a brilhar com um brilho dourado, e vozes celestiais murmuravam promessas de cura e proteção. Ela viu figuras luminosas flutuarem ao seu redor, seus rostos irradiando amor e compaixão. Maria se levantou, não mais a doente. Uma força inundou seu corpo, uma onda de renovação que fez seus olhos brilharem como estrelas. Com um toque delicado, seus pés tocaram o chão frio e com cada passo ela sabia que um milagre a havia encontrado. No domingo seguinte, a igreja estava repleta. O som dos cânticos vibrava nas paredes e todos esperavam por Maria. Quando ela entrou, um clamor atravessou o espaço. Pessoas foram tomadas pela emoção. Um milagre! Gritavam. Ela voltou! Exclamavam outros, com lágrimas de alegria nos rostos. E ali, com a fé renovada, Maria compartilhou sua experiência. Cada palavra era como chuva abençoada em solo ressecado. O amor e a gratidão flutuavam no ar, mas nem todos a apoiavam. Um grupo de céticos começou a se formar. É manipulação, sussurravam pelas esquinas. Como ela pode ter se curado assim? A divisão tomou conta da comunidade. De um lado, os fervorosos que acreditavam em seu chamado divino. Do outro, aqueles que lançavam dúvidas. Mas a oração, que sempre havia sido sua força, agora se tornava um escudo contra a incredulidade. E assim, a vigília começou a crescer. Cada noite, mais e mais pessoas se uniam em oração. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O clímax se aproximava, enquanto o desejo de um milagre se tornava palpável no coração da cidade. Até que ponto a fé poderia mover montanhas? E no horizonte havia uma expectativa que pulsava, um chamado divino que se preparava para transformar não só a vida de Maria, mas toda a comunidade. O que estaria por vir? A cidade não sabia, mas o murmúrio das preces soava mais alto a cada dia, ansiosos por respostas que talvez confirmassem aquilo que todos estavam esperando. As noites em Vila Esperança tornaram-se um verdadeiro mar de fervor espiritual. As vigílias, repletas de canções, orações e lágrimas, atraíam cada vez mais pessoas. Maria, uma vez mais, sentia a força da fé pulsar dentro dela. Era como se um novo propósito estivesse enraizado em seu coração. Não apenas curar a si mesma, mas ser a luz que outros tanto buscavam. Certa noite, enquanto a brisa suave soprou pelas janelas da igreja,
Uma presença intensa tomou conta do espaço. A luz das velas parecia dançar como se ecoasse a música das almas ali reunidas. O pastor, emocionado diante da cena, sentiu que algo grandioso estava prestes a acontecer. Irmãos e irmãs, vamos clamar por bênçãos. O Senhor está aqui conosco, ele exclamou, enquanto o som de amém ressoava forte pelas paredes. Foi nesse clima de expectativa que Maria, tocada pela unção, pediu a palavra. Com passos firmes, subiu ao altar e, de frente para a congregação, começou a falar. Eu não sou uma mulher qualquer, sou testemunha da misericórdia divina, disse, com os olhos brilhando de força sobrenatural. Vocês têm um chamado em seus corações. A cura está além da carne. A cura é espiritual. É tempo de acreditar. As pessoas na plateia foram silenciadas, absorvendo cada palavra como se fossem gotas de água em uma manhã quente. Naquele momento, Maria sentiu uma onda de amor incondicional fluir através dela. Ela começou a orar não apenas pela cura, mas pela restauração completa da fé de cada um que ali estava, pedindo que Deus tocasse as fraquezas de seus corações. A energia na igreja parecia se intensificar, um campo magnético de fé e devoção, e foi quando a primeira marca sagrada se revelou. Uma luz dourada surgiu do centro do altar, envolvendo Maria. Aquela luz não era comum. Ela irradiava amor e esperança, tocando cada pessoa presente, como se uma corrente divina passasse entre eles. Um suspiro coletivo pode ser ouvido. Era uma mistura de medo e maravilha. Ela recebeu um dom, sussurrou alguém ao fundo. Outros começaram a se levantar, com os olhos arregalados, sem acreditar no que viam. Mas ainda haviam vozes que ecoavam a dúvida. Não é verdade, como podem acreditar nisso? Murmuravam aqueles que queriam desacreditar aquele evento celestial. Porém, o que estava acontecendo não podia ser negado. A atmosfera evidenciava a manifestação do sobrenatural. Maria, determinada e cheia de fé, não se deixou abalar pelos comentários. Espíritos de dúvida, saiam em nome de Jesus, bradou. A congregação toda se uniu com ela, em uma só voz, e uma onda de impacto espiritual reverberou pelo espaço. As dúvidas começaram a se dissipar, e entre lágrimas, muitos abriram seus corações para o que estava acontecendo. Mas no fundo, Maria sabia que sua jornada estava apenas começando. As marcas sagradas não eram apenas para ela. O verdadeiro propósito estava em iluminar uma comunidade inteira, e nesse instante ela percebeu. A batalha espiritual não se limitava àquelas 4 paredes, mas atravessava as ruas de Vila Esperança, buscando alcançar cada canto onde a dúvida e a dor se escondiam. E enquanto as orações se intensificavam, uma sombra no fundo da igreja observava, escondida das luzes, alguém que não queria que aquele milagre se espalhasse. O que ela tinha planejado? Seria Maria capaz de enfrentar não apenas a incredulidade, mas algo mais sombrio que a observava? As perguntas surgiam na mente de todos, e o clamor por respostas se intensificava. O coração de Maria pulsava fortemente. Ela sentia que cada oração, cada clamor, ressoava como um tambor sagrado, ecoando não só em seu peito, mas em toda a igreja. A luz dourada que a envolvia parecia se expandir, criando um ambiente milagroso, onde o impossível tornava-se realidade. A presença de Deus era palpável, como um abraço quente que aquecia a alma. Mas no fundo, uma sombra se tornava mais clara em sua mente. A figura encapuzada no canto da igreja, que parecia se alimentar das dúvidas e medos do povo, era uma ameaça constante. Maria sabia que a fé, mesmo intensa, poderia ser desafiada. Enquanto a luz da unção aquecia seus irmãos e irmãs, sentia um chamado, profundo e urgente, enfrentar o que não queria que a transformação do povo acontecesse. Não podemos permitir que a dúvida tome conta, Maria bradou, suas palavras ecoando com autoridade.
A congregação começou a gemer em resposta, como se sentissem a luta que se aproximava. Vamos lutar! O Senhor é o nosso refúgio! As vozes, uma a uma, começaram a se unir a ela, formando um coral harmonioso de pura devoção. A atmosfera se carregava de uma energia vibrante, como se a própria essência da fé estivesse sendo acessada. Crianças, adultos, anciãos, todos sentiam a urgência do momento e uniam suas vozes em um clamor por proteção e libertação. Quando Maria olhou em direção à sombra, notou que a figura estava se aproximando. A estranheza daquela presença despertou um medo silencioso nas almas que ainda lutavam para acreditar. Eles olhavam para ela em busca de sustento. Em um impulso, Maria estendeu a mão e a luz ao seu redor centrou-se naquela direção. Em nome de Jesus, seja desmascarada, gritou sua voz ecoando com um poder sobrenatural. A figura hesitou, e nesse momento as vozes da congregação se tornaram um rugido unificado, clamando pela luz contra a escuridão. Foi quando o ar ficou eletrificado e um silêncio profundo tomou conta do espaço. A sombra, antes tão formidável, começou a se dissolver na luz que Maria irrompia. As feições se tornaram visíveis e, para desespero dos que estavam ali, eles reconheceram a presença de Ana, uma mulher conhecida por sua manipulação e por espalhar dúvidas sobre os outros. Seu olhar estava cheio de frustração e raiva. "O que você fez, Maria?" sussurrou Ana, a voz carregada de desdém. "Você alienou essas pessoas. Não vê que tudo isso não passa de um truque?" Maria, percebendo o olhar aflito e desorientado dos fiéis, decidiu que era hora de mostrar a força de seu testemunho. "Ana, você pode tentar semear a dúvida, mas eu sou testemunha da verdade. A verdade nos liberta." E com cada palavra, a luz dourada parecia se intensificar, irradiando amor e esperança sobre aqueles que estavam vulneráveis. Os semblantes na congregação se transformaram. Em vez de medo, agora havia confiança. A fé renascia a cada momento, como flores que brotam na primavera após a chuva. Muitos começaram a murmurar palavras de louvor, suas vozes se elevando em adoração. Mas no íntimo, Maria sabia que ainda não havia terminado. A batalha estava apenas começando, e Ana, agora desmascarada, era uma força a ser levada a sério. Teria ela o poder de reverter a maré de fé que voltava a subir em Vila Esperança? E, acima de tudo, que novos desafios surgiriam a partir daquele momento? À medida que a luz enchia a igreja, Maria sentia o peso da responsabilidade em seus ombros. O clamor da comunidade ainda ressoava ao seu redor, mas ela sabia que precisava estar atenta. A paz era urgente, mas a guerra espiritual acabara de iniciar. O que mais o Senhor revelaria? O que mais Maria teria que enfrentar para guiar seu povo à liberdade total? O ar estava carregado, um misto de tensão e esperança. Maria respirou fundo e fechou os olhos por um instante, buscando a orientação que só o Espírito Santo poderia oferecer. Tal como folhas movidas pelo vento, os murmúrios da congregação pareciam dançar ao ritmo de uma música divina. A confiança que havia brotado entre os fiéis era como um manancial de águas limpas e revigorantes, mas a sombra ainda persistia, e Maria sabia que precisaria agir rápido. "Ana", começou ela com voz firme, "sua máscara caiu, mas a batalha não se encerrou. O que você tentou plantar em nossos corações não prosperará." O eco de suas palavras reverberou na igreja, como um grito de guerra. O chão sob os pés parecia pulsar, e Maria sentiu a força da unidade do povo ao seu redor. A luz dourada que a envolvia se intensificava, uma evidência clara da presença de Deus ali. Ana, agora completamente exposta, hesitou. Seus olhos, normalmente tão frios, estavam cheios de desespero. O poder da fé coletiva era um espetáculo a ser vivido. Ela balbuciou: "Você não sabe do que está falando. Essa luz é ilusória. O que vão fazer quando a verdade vier à tona?"
Mas Maria se adiantou, estendendo a mão em direção a Ana novamente. A verdade é o que estamos vivendo agora. O que você vê como uma ilusão é o resultado de corações que decidiram acreditar. O Senhor é fiel e com Ele não há espaço para mentiras. As palavras de Maria eram como flechas certeiras. A congregação, fortalecida por sua ousadia, começou a erguer as mãos, um sinal de rendição e força ao mesmo tempo. Nós cremos, ecoavam os cânticos, como um exército preparado para a batalha. Nesse momento a atmosfera mudou. A luz dourada começou a brilhar intensamente, a ponto de quase ofuscar a visão. As lágrimas de emoção começaram a rolar pelo rosto dos presentes. Maria estava no centro daquela transformação, mas sabia que a luta não era física, e sim espiritual. Algo dentro a dizia que deveria confrontar Ana não apenas à vista dos outros, mas diretamente na esfera do que realmente a movia. Com o coração acelerado, Maria fechou os olhos e orou em silêncio, pedindo ao Senhor revelação e estratégia. O que mais aquela mulher poderia estar escondendo? O que havia dentro dela que gerava tanto caos e divisão? Subitamente, uma visão surgiu em sua mente. Uma sombra de dor e rejeição. Ana tinha um passado que a marcava, um lugar sombrio, onde as crenças negativas encontravam abrigo. Maria percebeu que, por trás daquela máscara de desdém, havia uma ferida profunda. Com compaixão crescente, Maria decidiu falar com o coração. Ana, você não está só, disse ela suavemente, quebrando o clamor que se formava na igreja. Eu vejo sua dor. O que você carregou tão pesado por tanto tempo não precisa te definir. Venha, deixe a luz curar você também. Os fiéis, que antes estavam prontos para confrontar Ana, agora pareciam hesitar. A presença de Deus era palpável, e o amor que emanava de Maria tocou o fundo das almas ali reunidas. Finalmente, o poder da compaixão ameaçava desmoronar as barreiras de ódio e dúvida. Ana, com os olhos cheios de lágrimas, parecia prestes a ceder. Mas antes que pudesse dizer algo, uma mudança sutil a envolveu. E como um último grito de desespero, ela proclamou: "Você não sabe com quem está lidando." Nesse instante, o ambiente também sofreu uma mudança. A luz que antes iluminava começou a oscilar, como se uma tempestade se aproximasse. O medo ressurgiu entre os congregados, mas Maria, ignição de fé, manteve-se firme. "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", gritou ela, a voz carregada de confiança. A batalha espiritual estava longe de acabar, e todos ali se perguntavam: o que mais Ana poderia fazer para desferir seu golpe final? A tensão aumentava na igreja, como um fio esticado prestes a romper. Maria sentia a energia ao seu redor, um campo magnético alimentado pela fé dos que estavam ao lado. Ela respirou fundo, buscando ser um canal de paz naquela tempestade que se formava. Ana, visivelmente contorcida pela pressão, olhava para Maria com uma mistura de raiva e dor. A atmosfera estava impregnada de expectativa. O que ela faria a seguir? A congregação aguardava, prontos para ouvir cada palavra que reverberava entre eles. "Você não entende, Maria", gritou Ana, sua voz tremendo como folhas ao vento. "Você não conhece os poderes que eu invoquei. Eles não me deixarão em paz. Você acha que essa luz a protegerá? O que você realmente conhece sobre o sobrenatural?" O silêncio tomou conta da sala, apenas quebrado pelas respirações rápidas dos fiéis. Maria sentiu um frio na espinha, mas não podia fraquejar. Uma convicção profunda tomou conta de seu ser, revelando que cada palavra de Ana era um eco de suas inseguranças, uma tentativa de desviar a atenção de sua própria luta interna. "Ana", respondeu Maria com um tom suave, mas determinado, "todos nós temos nossas sombras, mas você não precisa se deixar dominar por elas. Há sempre uma escolha. O que você deseja trazer a nós, luz ou trevas?" Um murmúrio percorreu a congregação.
O poder nascente das palavras de Maria, agora moldadas por amor e compaixão, era palpável. Aqueles que antes estavam temerosos começaram a erguer suas vozes. A luz prevalece, a luz é nossa, proclamavam, unindo-se em um coro que crescente. Ana hesitou por um momento, um lampejo de vulnerabilidade cruzando seu rosto endurecido. Maria sentiu, como uma onda, um chamado do Espírito Santo para aprofundar-se. Você está lutando contra uma maré que já foi vencida, Ana. Libere-se da dor e do medo. Permita que essa luz cure suas feridas. Você não está sozinha. Mas naquele instante, Ana se lançou para trás, como se um impulso interno a jogasse ao chão. Seus olhos começaram a brilhar com um fogo intenso, algo além do humano. Você quer saber o que é sobrenatural? Então prepare-se. Ela ergueu as mãos, uma aura escura começando a girar ao seu redor. Maria não perdeu tempo. Nós não tememos, nós somos filho da luz, gritou, suas palavras como lanças de fé. As luzes na igreja começaram a se intensificar, preenchendo cada canto. O amor de Deus se manifestava amplamente, abraçando aqueles que estavam clamando, convencendo-os de que nada poderia os separar de sua presença. E a congregação, agora unida, começou a cantar. Eu sou livre, a luz irrompe aqui. As palavras ecoavam, reverberando entre as paredes, como um hino de guerra espiritual. Ana, presa naquela dança de resistência, parecia estar à deriva, como um barco sem âncora em mares revoltos. De repente, uma explosão de luz veio do altar, e todos sentiram um calor avassalador. O Espírito Santo estava ali, resgatando almas, renovando fé, limpando os corações. Maria, profundamente conectada àquela dinâmica, sentiu-se levantada por um poder que não lhe pertencia. Todos os olhos estavam agora fixos em Ana, que parecia, de alguma forma, contida pela luz que emergia. Mas enquanto o poder se acumulava, algo dentro de Ana começou a rachar. O conflito interno dela estava à mostra, e as paredes que ela construiu estavam começando a desmoronar. Não, eu não posso! Ela gritava, como se lutasse contra uma força invisível. Maria, percebendo a fragilidade daquela situação, decidiu se aproximar mais, estendendo a mão. Ana, você pode escolher. O amor de Deus é maior do que qualquer treva. Você pode ser livre. O que aconteceria com Ana? O poder da transformação estava prestes a ser revelado e todos aguardavam, cheios de esperança, o que o Senhor faria naquela hora sagrada. A luz brilhava intensamente, quase ofuscante, e o silêncio foi interrompido pelo coração acelerado de Ana. A congregação estava em um estado de fervor, as vozes unidas em clamor, mas dentro dela uma batalha brutal se desenrolava. Era como se velhos fantasmas estivessem se reerguendo das profundezas para reivindicar seu espaço. Maria, com muita fé, avançou um passo. Ana, você pode escolher a liberdade. Olhe para você, veja o que essa luta tem feito com seu coração. Sua voz era como um bálsamo que buscava aliviar a dor que consumia a amiga. Ana hesitou, seus olhos agora em conflito, uma sombra de dúvida cruzando seu rosto. Mas e se eu não conseguir? E se essa escuridão for parte de mim? A luta estava nítida em seus olhos, e cada palavra que Maria dizia era um convite ao renascimento. Ana, Maria insistiu, há um lugar mais profundo na sua essência, um lugar que anseia pela luz, pela verdade. Você não é esses demônios, você é mais. Olhe para as promessas de Deus. As palavras de Maria foram como um fio de luz, penetrando nas sombras que cercavam Ana. Ela se lembrou de momentos passados, de risadas e esperanças, que pareciam tão distantes agora. Mas a realidade atual a prendia como algemas invisíveis. A batalha estava longe de ser vencida. De repente, uma onda de dor atingiu Ana e seus joelhos se dobraram ao chão, e a luz parecia quase intolerável. Não!
Eu não vou deixar você me vencer, Ana, gritou uma voz interior que parecia vir de fora, mas ressoava dentro dela. A congregação observou, os corações acelerados, como se cada batimento ressoasse em uníssono. Havia uma esperança cega, um desejo coletivo que crescia a cada segundo. Liberdade, 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 sussurravam, como um mantra que elevava os espíritos e encorajava Ana a lutar. Maria estava diante de Ana, sua mão estendida em solidariedade, mas também em uma batalha espiritual. Eu creio em você. A luz de Cristo é maior. Com um grito, Ana se levantou, seus olhos refletindo tanto raiva quanto um anseio por libertação. Eu não sou fraca, eu sou forte. Sua voz ecoou pela igreja como um rugido, e a aura negra ao seu redor parecia hesitar por um momento. A luz intensificou-se, e aqueles que a cercavam começaram a sentir a mudança. As paredes da congregação tremiam, e uma energia pulsante tomou conta do lugar. Maria, sem desviar o olhar, viu incerteza em Ana, mas também uma fagulha de determinação. E naquele instante, a escuridão que a cercava começou a se desvanecer. O ar estava denso, pesado com a presença divina que os envolvia. É hora de deixar ir, Ana. É hora de libertar-se das mentiras, Maria afirmou, sua voz firme e cheia de amor. Ana respirou profundamente, e a luz atravessou seu corpo, ardendo como um fogo purificador. Eu escolho a luz. Eu escolho a cura. E com isso, um grito poderoso ecoou pela igreja. O movimento coletivo fez vibrar cada alma ali presente. E foi como se as vozes se unissem em um só clamor, atraindo ainda mais a presença de Deus. Ana caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo por seu rosto agora iluminado. No auge daquela transformação, um silêncio reverente se estabeleceu, como se a própria criação estivesse em suspense, aguardando o desfecho daquela batalha. E então, Ana, com a voz embargada, fez a pergunta que todos sentiam no coração. E agora, o que vem a seguir? Será que ainda há algo a se revelar nesta jornada? A expectativa pairou no ar, e a luz que preenchia a igreja parecia pulsar, prometendo revelações e milagres nos próximos momentos. O que Deus estava prestes a fazer ainda era um mistério, mas a certeza de que a transformação estava apenas começando era palpável em cada coração presente. A luz que envolvia Ana parecia dançar, como se estivesse viva, respondendo ao clamor de cada coração presente na congregação. Os rostos ao redor refletiam uma mistura de esperança e expectativa profunda. A presença de Deus estava palpável. Maria, ao seu lado, não conseguia conter as lágrimas de alegria. Haviam orado tanto por aquele momento e agora estava diante delas, como um novo amanhecer. Ana sentiu-se envolvida por aquela energia divina. Era uma sensação estranha, como se uma força invisível a sustentasse, ajudando-a a se levantar novamente. Ela olhou ao redor, sentindo as mãos que se estendiam em oração e apoio. O amor da congregação era um abrigo, um lar acolhedor que a tirava da solidão das trevas. Eu me sinto diferente, disse Ana, sua voz tremendo levemente. O que aconteceu comigo? O que vem agora? Antes que alguém pudesse responder, uma figura do lado direito começou a se mover, chamando a atenção de todos. Era o pastor Rafael, um homem de pele bronzeada, sempre estendendo a mão a quem precisa. Ele frequentemente falava sobre a importância de ouvir a voz de Deus, e agora, preenchido pela mesma luz que envolvia Ana, avançou em direção a ela. Ana, você está prestes a entrar em um novo capítulo da sua vida. Ele proclamou, sua voz ressoando com autoridade. Deus tem planos maravilhosos para você, planos que incluem libertação e um novo propósito. Aquelas palavras penetraram o coração de Ana como um bálsamo. O que antes lhe parecia distante, agora se tornava tangível. Um novo propósito. Como?
Ela mal podia conter a antecipação, como se ao menos uma parte de seus fardos estivesse sendo removida. Neste momento, você não só está se libertando da escuridão, afirmou o pastor, tomando um leve fôlego, mas também se preparando para ser uma luz para outros. A sua luta não foi em vão, Ana. O que você enfrentou a torna profundamente empática, capaz de tocar e ajudar aqueles que estão perdidos nas mesmas sombras. O que o pastor falava, o próprio espírito em sua voz, fez o coração de Ana pulsar forte. Cada palavra sentida ressoava não apenas dentro dela, mas na alma de cada pessoa na sala. O murmúrio de encorajamento cresceu, quase como uma sinfonia. O olhar de Maria iluminou ao perceber o despertar no coração de sua amiga. Ana, você é capaz de coisas grandiosas, não só para si mesma, mas para todos nós. Deus usará sua história como um testemunho. Estamos aqui para te apoiar. E assim, com cada palavra de amor, a congregação se uniu em um cântico de gratidão e louvor. Ana fechou os olhos, absorvendo a energia ao seu redor, sua alma se iluminando como se estivesse tocando o céu. Ela era forte. Então, algo inesperado aconteceu. Uma leve brisa começou a soprar na igreja, e as cortinas se moveram suavemente, como se a própria criação estivesse respondendo ao chamado de Ana. Um silêncio reverente permeou o ar, e novamente um frio na barriga se instalou. É como se o Espírito Santo estivesse prestes a derramar algo mais, sussurrou Maria, olhando para cima. O céu estava prestes a abrir, e o que poderia vir a seguir? O país tiembrou, e Ana, subitamente cheia de coragem, tornou-se a voz que ecoava a pergunta que pulsava em cada coração ali presente. Qual é o próximo passo, Senhor? O que mais você tem para mim? As emoções estavam à flor da pele. Um misto de ansiedade e expectativa atingiu a congregação. A sensação de que cada um ali poderia ser tocado também começava a crescer, e Ana, em sua força renovada, se preparava para seguir adiante. Mas o que viria a seguir? Esse momento não era só seu. Assim, a luz da igreja pairou intensamente, e a pergunta de Ana deixou um eco no ar, como um convite ao sobrenatural que apenas começava a se revelar. O que Deus estava prestes a fazer? Seria um novo milagre, uma nova visão. O mistério que se formava apenas começava a se desenhar. A atmosfera daquela igreja estava carregada de expectativa. A brisa suave, que dançava entre as cadeiras, parecia trazer a resposta para a pergunta de Ana, enquanto a luz brilhante continuava a emanar dela, como uma vela acesa em uma noite escura. Os roçados se voltaram. Suas expressões refletiam a unidade do momento. Era como se todos ali soubessem que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Uma energia vibrante pulsava nos corações, e as palmas se uniram em um aclamado clamor de adoração. Ana, envolta em sua nova realidade, sentiu seu espírito disparar. Não era apenas sobre ela, era sobre todos. O pastor Rafael, com o olhar fixo em Ana, começou a falar novamente. Sua voz ecoava como um trovão suave. A presença de Deus não é algo que se esgota em um momento. Ana, você se tornou um canal de bênçãos, e essa luz que brilha em você não foi colocada para esconder, mas para resplandecer. As palavras pareciam cortar o ar, como facas afiadíssimas que cortam a escuridão. Ana sentia a verdade nas declarações do pastor, como se elas fossem flechas certeiras atingindo a essência do que ela precisava ouvir. Sou uma luz, repetiu em pensamento, tentando absorver o poder daquela afirmação. Maria segurou a mão de Ana com firmeza. Você vai tocar vidas, amiga. O que passou pode retornar como um testemunho de renovação. Muitas mulheres que sofrem, que se sentem sozinhas, poderão encontrar esperança em você. O coro de vozes untadas de fé ao redor começou a cantar com mais fervor, e cada nota parecia vibrar de maneira mais intensa.
Ana sentia seu coração se aquecer, repleto de amor e gratidão. No fundo, uma pequena voz ecoava em sua mente. Deus, o que você quer que eu faça? Qual é o meu chamado? Nesse momento de reflexão, uma nova onda de luz se levantou, mais forte do que antes, envolvendo Ana completamente. Como uma tempestade que rumorejava à distância, aquela energia tomava conta de todo o espaço. As pessoas começaram a se mover, algumas em adoração, outras em lágrimas de alegria. A igreja pulsava. Ana começou a escutar de repente um sussurro suave dentro de si, um convite. Fale, testemunhe. Ela não hesitou. Levantou-se e, com a voz que havia encontrado na oração, começou a compartilhar sua história. Durante muito tempo, eu vivia em medo e solidão. A escuridão parecia insuportável, mas agora sei que não sou mais escrava da dor. Cada lágrima, cada grito de desespero, isso não é quem sou. Hoje, eu estou aqui para dizer a vocês que a luz de Deus é real, e Ele transforma tudo. As palavras flutuavam no ar e alcançavam os corações. O impacto foi imediato. Muitos começaram a chorar, outros levantaram as mãos buscando a presença divina. Ana olhou ao redor e viu cada rosto refletindo cura e esperança. O Senhor está me usando, pensou. E naquele momento, um calor sobrenatural a envolveu, como se estivesse ao lado do próprio Deus. O Espírito Santo estava ali, não apenas como observador, mas como atuador de milagres. Antes que o clamor pudesse diminuir, algo inesperado estourou numa forte explosão de glória. As luzes da igreja começaram a brilhar e uma paz inexplicável desceu. O céu parecia abrir e Ana via uma nova visão. O que mais, Senhor? Sua alma clamava. Estava sendo levada em um momento transcendental. E uma resposta respondeu de forma audível e clara, ecoando nos corações. Ana, você não está sozinha nessa jornada. Seu novo propósito será revelado, e com ele você se tornará um farol. Mas assim como tudo parecia claro, uma pergunta pairou no ar. Como seria essa nova jornada? O que a aguardava nas próximas semanas? O caminho seria só de luz, ou ainda haveria sombras a enfrentar? Com o coração acelerado, Ana sentia que estava apenas tocando a superfície de algo muito maior. O que seriam as promessas de Deus? Qual seria a verdadeira extensão da luz que agora brilhava dentro dela? O culto fluiu como um rio caudaloso, envolvendo cada alma presente naquele espaço sagrado. As vozes se entrelaçavam em um coro de adoração que ecoava nos cantos da igreja. Ana, ainda em seu estado de encantamento após compartilhar sua história, percebeu que as marcas de cada um ali eram visíveis. Eram dores, lutas, cicatrizes, mas também resiliência e fé. Ela viu nos olhares amigos gestos de libertação e transformação, como se todos fossem partes de uma tapeçaria divina. Enquanto a música preenchia o ar, um sentimento profundo de conexão tomou conta de Ana. Havia uma compreensão mútua entre os presentes. Todos eram buscadores de algo maior. Era um diálogo silencioso de corações. Ana respirou fundo e entregou-se a esse momento. A luz que emanava dela parecia iluminar mesmo as partes mais escuras e ocultas de cada vida. Maria, atenta a cada movimento da amiga, percebeu seu semblante, agora radiante. Ana, algo poderoso está rapenindo, exclamou com entusiasmo. A tua luz está tocando vidas ao seu redor. Não é só você, é uma corrente que criou vida. Aquelas palavras tocaram Ana de um jeito especial. Um novo propósito estava se concretizando, e a ideia de que sua dor poderia ser a chave para a liberdade de outras mulheres a aquecia. Então, um novo chamado se formou em seu coração. Eu não saberia por onde começar, disse Ana, sua voz falhando em um misto de vulnerabilidade e determinação. Você não precisa ter todas as respostas. Apenas siga a luz e confie. Deus já colocou tudo em seu caminho.
Maria disse, acariciando a mão de Ana como que transmitindo força. Ana fechou os olhos novamente. Então, o que devo fazer, Senhor? Sua oração era um sussurro profundo entre um clamor. Uma visão a envolveu. Ela se via em um círculo com outras mulheres. Mulheres que passaram por experiências similares, que sentiam o peso da culpa e da escuridão. E nesse instante, a igreja, com sua energia e vibração, parecia refletir esse chamado. Ana viu claramente um caminho se formando diante dela, pontilhado de oportunidades para ajudar. Histórias de encorajamento, encontros de cura. Uma missão que exigiria coragem, empatia e, acima de tudo, amor. O pastor Rafael observava, seus olhos reluziam de alegria. Ele se aproximou de Ana e, com a mão carinhosa em seu ombro, falou: Ana, o Senhor vai abrir portas, mas você precisará estar disposta a entrar. Não há como regressar. Você agora é uma representante da esperança. O que isso significaria? O que significava, na verdade, ser um farol? Ana sorriu para o pastor, mas no fundo, uma corrente de ansiedade e animação se entrelaçava. Ela se lembrava de tantas outras vezes em que hesitou em agir, em se posicionar. Mas agora havia uma nova determinação dentro dela. Sem saber onde esse caminho levaria, a voz sussurrante da confiança se fortalecia. Vou avançar. Uma onda de elogios e vivas surgiu da multidão, e Ana sentiu o calor da adoração subindo como uma fogueira acesa ao seu redor. Mas um pensamento inquietante começou a se espalhar como sombra ao redor de sua luz. Painéis de dúvida começaram a se formar na mente inquieta. E se eu falhar? E se não conseguir tocar a vida de ninguém? Balançando a cabeça, afastou os pensamentos negativos. Se Deus me chamou, Ele proverá. Assim se reforçou. O ambiente ao seu redor parecia agora pulsar em ridículo contraste com suas preocupações. A presença de Deus era palpável. Como seria seu próximo passo? Seria fácil se deixar levar por essa animadora sensação de propósito. Mas Ana sabia que desafios viriam, e eles não necessariamente seriam visíveis ainda. Um arame tenso ligava fé e incerteza. E neste momento de reflexão, uma nova mensagem ecoou em seu espírito. A espera pela grandeza começa na entrega. Ana olhou para frente, seu olhar se fixando em um futuro desconhecido. O que mais está por vir, Senhor? Sua alma clamava, enquanto a fé começava a desenhar o próximo capítulo daquela bela jornada, uma viagem que prometia revelar mais do que ela jamais imaginou. O que de mais surpreendente estava preparado para resplandecer à frente? A luz de Deus iluminaria o caminho, mas seria apenas o começo do que estava por vir. A luz que preenchia a igreja parecia estar em um frenesi. As almas ali presentes pulavam de alegria, como se cada coração reverberasse com a certeza de que algo grandioso estava prestes a acontecer. Ana, agora cheia de esperança e determinação, sentia seu espírito elevado. A jornada pela qual passara apenas a preparara para esse momento sagrado. Maria ao seu lado, emocionada, e as outras mulheres que a rodeavam, estavam notavelmente unidas. Juntas, elas se tornaram um símbolo de força e resiliência, representando cada fragmento de dor transformado em esperança. É hora de começarmos, Ana, disse Maria, segurando a mão da amiga. Juntas, nós iremos proporcionar alívio para tantas mulheres que estão sofrendo. Ana sentiu lágrimas de gratidão escorrendo por seu rosto. A emoção era avassaladora, mas havia uma clareza em sua mente que ela nunca havia experimentado antes. O que queremos fazer é mais do que apenas ajudar, é libertar. Vamos criar um grupo de apoio, um espaço seguro onde podemos ser transparentes e compartilhar nossas experiências. Sua voz se elevava, refletindo a intensidade de sua nova missão. O pastor Rafael, ouvindo a proposta, assentiu com vigor.
Isso é exatamente o que as pessoas precisam, Ana. Um testemunho vivo de transformação que guiará muitas à luz. Inicie esse movimento e Deus abrirá as portas. A congregação explodiu em aplausos e um calor intenso envolveu a igreja. Ana sentiu que o Espírito Santo estava ali guiando cada passo. Só precisamos de coragem e amor, gritou. Suas palavras ressoando como se fossem acordes de uma sinfonia de esperança. Na semana seguinte, Ana organizou a primeira reunião. A sala estava repleta de mulheres de todas as idades, segurando seus fardos de dor e desespero, mas com um brilho de esperança no olhar. Cada uma havia enfrentado sua própria luta, e ali, sob um mesmo teto, era hora de compartilhar as experiências que tinham trazido tanta dor. Estamos aqui para ouvir, para aprender e para crescer juntas, começou Ana, sua voz firme e acolhedora. Esse é um espaço onde a vulnerabilidade é bem-vinda e a experiência é o nosso troféu. Não estamos sozinhas mais. As histórias começaram a fluir, e em cada relato uma nova conexão se formava. O poder do amor e da compaixão era palpável, e logo o clima na sala preenchia-se com risos, lágrimas e abraços. Ana percebeu que cada pessoa ali estava se curando de alguma forma. E no coração de cada uma, a fé se tornava a âncora. Ana, no entanto, não sabia que a batalha ainda não havia terminado. A sombra que uma vez vivera, mesmo que agora afastada, deixara marcas. Certos momentos, pensamentos obscuros e medos insistiam em tentar retornarem. Era preciso redobrar os esforços. Naquela manhã, como um lembrete da luta contínua, Ana teve um sonho inquietante. Em seu sonho, a sombra de Ana aparecia em forma de eco, sussurrando dúvidas sobre sua capacidade de liderar e tocar vidas. E se você falhar? E se nada mudar? A voz ecoava na cadeia de seus pensamentos. Mas então, uma luz intensa a envolveu, e a presença de Deus a despertou. Eu estou com você, Ana. Você não luta sozinha. Ecoavam palavras divinas em seu coração. Ao acordar, ela colocou os pés no chão e respirou fundo, decidida a não deixar que a dúvida triunfasse. Durante o culto de domingo, Ana estava mais determinada do que nunca. O pastor Rafael, percebendo sua luz renovada, a convidou a compartilhar sobre seu grupo de apoio. Ana, venha aqui e diga ao povo sobre a transformação que você é agora, disse ele, com um sorriso encorajador. Com o coração aos pulos, Ana subiu ao altar. O templo estava repleto de almas sedentas de esperança. Eu sou a prova viva de que as trevas não têm poder sobre a luz, começou, sua voz ecoando. Nós temos o poder de transformar nossas vidas e as vidas de outros através do amor e da solidariedade. A força de suas palavras parecia gerar uma onda de dinamismo no público. Vidas já quebradas começaram a brilhar novamente, refletindo a luz que emanava de Ana. Eu convido cada um aqui a se unir a nós. Vamos nos apoiar, levantar uns aos outros e quebrar as correntes do medo e da dúvida. Ao terminar, um silêncio reverente tomou conta, seguido de aclamados agradecimentos e orações de apoio. O Espírito Santo estava ali, reunindo a igreja em unidade. Ana percebeu que sua liderança estava sendo moldada não apenas por seus desafios pessoais, mas pela obra de Deus através dela, para libertar e restaurar vidas. As semanas passaram e o grupo prosperou. Ana tornou-se um farol em Vila Esperança, inspirando outras mulheres a se unirem na busca pela cura. A luz que antes a envolvia agora iluminava outros. A transformação que ela havia recebido era agora um legado de amor e esperança. O pastor Rafael, sempre ao seu lado, exclamava que a verdadeira força está em servir. E assim, a comunidade cresceu, cada um se fortalecendo em fé, sabendo que juntos poderiam enfrentar a sombra que tentasse retornar. Ana sabia que, embora a batalha do cotidiano estivesse sempre presente,
A luz que havia recebido não seria apagada. E enquanto continuava a liderar, ela cria que Deus tinha planos ainda maiores para ela. E o que mais poderia Deus ter preparado para essa comunidade? A expectativa da revelação permanecia viva nos corações. Juntos, como um só corpo, eles clamavam: a luz prevalecerá sempre. A história de Maria e Ana em Vila Esperança tornou-se um testemunho poderoso de fé e transformação. E assim, como cada lágrima se tornava um testemunho, a igreja fervilhava com a promessa de que Deus é sempre fiel, sempre pronto a agir com graça e poder. Cada oração, cada ato de amor, tornava-se uma semente do amanhã. Deixe-se guiar pela luz. Não importa o que você enfrenta, você também pode ser uma bênção. Vamos juntos transformar a escuridão em luz. Agora, não se esqueça de tomar uma ação importante. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem de esperança. Comente suas reações e testemunhos sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação. Você precisa mostrar seu apoio. Essa é a hora.